Está começando mais uma entrevista aqui no canal da editora PUC-Rio. A convidada de hoje é a autora Vera Lúcia Folém de Figueiredo, que é autora do livro Os Crimes do Texto, Rubem Fonseca e a Ficção Contemporânea, que teve a sua reedição recém-lançada pela editora UFMG, em parceria com a editora PUC-Rio. Vera é doutora em Letras pela PUC-Rio e atualmente é pesquisadora do CNPq e professora associada dos departamentos de Letras e Comunicação da PUC-Rio. A reedição de Os Crimes do Texto marca o centenário de Rubem Fonseca, que é autor de romances policiais e um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Boa tarde, Boa Vera, tudo tarde. bem? Eu queria começar te pedindo para contar um pouco da trajetória editorial do livro, que foi publicado pela primeira vez em 2003, e te perguntar o que te motivou a publicar essa reedição mais de 20 anos depois do lançamento do original. Então, quando eu publiquei em 2003, né, não havia assim, grandes estudos sobre a obra do Rubem Fonseca. Ele estava ganhando visibilidade como escritor, né, e eu estava fazendo mestrado aqui na PUC, e a minha pesquisa acabou se voltando para a obra dele. Eu enviei a minha pesquisa, né, para a editora da UFMG, e eles concordaram em publicar. E o livro esgotou muito rápido. Foi rápido mesmo, assim, considerando, né, que era um livro de ensaios literários, né, foi bastante rápido. Ele ficou caríssimo nos sebos. E aí passou todo esse tempo, aí agora veio essa comemoração do centenário do Rubem, e assim o livro teve essa reedição. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relevância do Rubem para a literatura contemporânea brasileira. O que te despertou esse interesse em estudar as obras dele lá em 2003 ou antes, quando você escreveu os artigos? É, o, Quando o Rubem, no início da década de 70, quando a obra dele começa a ganhar fama, visibilidade, eu fazia mestrado aqui na PUC, em Letras. E a minha professora que nos apresentou a obra do Rubem Fonseca, inclusive ele foi à nossa sala de aula, a turma debateu sobre a obra dele, e aí, desde daquele momento, eu fiquei encantada com o talento dele, o talento literário dele, e comecei a ler a obra e estudar, e não parei mais. Ele é considerado um marco na literatura brasileira, inclusive se considera que ele é o criador da literatura urbana no Brasil. E o que é uma coisa assim, de imediato surpreendente, né? Porque vários outros escritores escreveram histórias passadas no ambiente da cidade. Então, por que o Rubem é considerado pelo Marçal Aquino, pelo Luiz Rufato, por vários escritores, como aquele que criou ou consolidou a literatura urbana no Brasil? A resposta que eu tenho para essa indagação não é apenas, a literatura não é urbana apenas porque a história se passa na cidade, né? É preciso que haja um olhar urbano, né? Que a trama seja vista com um olhar que é perpassado pelas questões da vida urbana. E é isso que acontece na literatura do Rubem. Ele olha para a cidade sem criminalizar a cidade, sem achar que ela desvia ou massacra o homem puro do interior. Ele olha para a cidade tentando ver o que a cena aparente oculta, as tramas que estão ali, né, no meio urbano, né, as histórias que estão se desenvolvendo ali, e ele lança, então, um olhar agudo, um olhar de viés para essa realidade urbana, que eu acho que justifica destacarem a ficção do Rubem como a grande ficção urbana brasileira. Uhum. Entendi. Agora, já encaminhando para o final, essa reedição ela conta com um diferencial, que é o capítulo do pós-fácil,
e ele aborda as obras que foram publicadas pelo Rubem depois de 2003. Eu queria te perguntar o que você acha que esse capítulo novo do Pós-Fácil adiciona de mais importante para essa reedição e qual o efeito que você espera que ele tenha nos leitores? Quando eu escrevi esse pós-fácil, eu tinha um objetivo principal, que era fazer uma leitura das obras, das últimas obras dele, das obras mais recentes, né? De certa forma, se contrapusesse a uma leitura que foi feita, da qual eu discordo, né? Essa leitura que apareceu em resenhas na imprensa eram livros em que ele se repetia, que ele estaria numa crise criativa e aí teria perdido fôlego, né? A ficção dele teria perdido em qualidade. O pós-fácil procura exatamente se contrapor a essa leitura. Eu priorizo as obras mais recentes, mas para mostrar que quando ele retoma uma obra anterior dele, numa obra mais recente, não é por um esgotamento da imaginação, é por uma questão, é uma opção consciente de reflexividade. E a obra dele sempre teve essas dobras, personagens que atravessam livros diferentes, sempre teve essas retomadas. Porque também nessas obras a ironia se acentua, ele fica mais irônico, né? Então ele retoma, ele faz uma dobra sobre textos anteriores ironicamente, criticamente. Eu procuro mostrar o valor que essa obra mais recente preserva, né? E destaco contos mais fortes, né? Desses últimos livros. E aí foi essa assim, a minha intenção no pós-fácil, discutir mais essa obra recente e trazer essa leitura que eu considero que seria talvez mais correta. Perfeito, Vera. Obrigada por ter vindo Não, conversar com a gente. eu que agradeço. Foi isso, gente. Até a próxima entrevista.